noite, irmãos. Se os irmãos quiserem, podem já abrir o nosso texto de hoje, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Nossa meditação será dos versículos 16 e 17. Antes de iniciar, vou fazer algo que eu não tenho muito costume, né? Falar um pouco de coisas não relacionadas ao texto antes de iniciar a pregação. Mas no dia de hoje faz necessário. Eu vou fazer uma pregação um pouco diferente da maneira como eu venho fazendo. Até porque, se os irmãos perceberam, geralmente eu tenho um texto, eu tento explicar o texto, depois aplicar o texto. E acredito que faz muito tempo que eu não venho na igreja e prego algo temático. Mas hoje, o que me levou a pegar esse texto como base foi justamente um tema. Eu estava procurando o texto que eu iria trazer, li alguns livros da Bíblia, acabou que diversos livros chamaram a atenção, né? Com certeza existem diversos ensinos em cada livro da Bíblia. Várias coisas que eu pontuei, achei interessante, porém, como não tinha completo entendimento daquele livro, não sabia muito bem as características dos livros, então deixei para outra oportunidade, talvez, abordar melhor esses versículos, esses capítulos da Bíblia. E acabei que parei em 2 Timóteo, e nele teve um texto que me chamou a atenção, e é um texto que eu já preguei há muito tempo, que seria capítulo 3, de 14 até o 4, versículo 2. Aí eu fui vendo meu esboço, né, dessa pregação, que eu guardo os esboços, né, em um lugar só. E o documento tinha sido gerado em 9 de setembro de 2023, então já vai fazer 2 anos que eu preguei, né, nesse texto. Acredito que os irmãos nem lembram o que eu falei, nem eu lembro direito. Para mim, o esboço que eu fiz era praticamente um conteúdo novo, porque eu já não lembrava direito todos os aspectos ali colocados. E minha abordagem vai ser bem diferente da que eu propus naquele dia. Porém, uma coisa que eu lembro com certeza é que o assunto, né, aquilo que me incomodou e que estava dentro da minha mente por muito tempo, que me fez realmente pregar aquele texto, foi o mesmo que levou a pegar esse texto aqui hoje, que seria a questão da interpretação das Escrituras. É um texto ou um tema, né, difícil de abordar, justamente porque não existe nenhum versículo, né, ou livro da Bíblia que nos propõe o método correto de interpretação da Escritura, a maneira correta de se entender. Nós podemos pegar alguns ensinos sobre isso, por exemplo, Jesus ensina os discípulos a interpretar o Antigo Testamento, agora tendo em vista já aquilo que eles sabem sobre Jesus Cristo. Então toda a visão deles sobre o Antigo Testamento foi alterada. Porém, né, não existe, como eu falei, um manual de interpretação bíblica. Porém, nós sabemos, né, irmãos, que não adianta a gente colocar a Bíblia como sendo o livro, né, ideal, o livro perfeito por si, a palavra do próprio Deus, nós não conseguimos nem entender aquilo que esse livro diz. E bem antes dessa pregação, minha família está de prova, ela sabe que esse é um assunto que é do meu interesse. Por diversas vezes a gente já conversou sobre isso. E muito antes de eu ter pregado a primeira vez nesse texto, eu já vinha refletindo sobre essas questões da importância da interpretação correta. Ela vem já desde, né, observar coisas seculares, né? A gente observa livros e nossa dificuldade muitas vezes em entender certos livros seculares. Nós podemos, por exemplo, pegar, né, alguns testes, principalmente a matéria de português, né? Quando você vai fazer uma prova ali, você tem um texto, ali vai ter a abordagem, a pergunta depois, né, do texto e, tipo assim, essa pergunta, ela pressupõe que você entendeu o texto. Se você acertar a questão, se você errar, significa que você não entendeu o texto, né? Outra coisa preocupante também é que a leitura tem sido algo cada vez menos popular, né?
A gente tem muitas outras fontes de conhecimento, YouTube, a televisão em si, com seus vários programas, documentários. A internet, como um todo, ela fornece diversos meios de transmitir informação e a leitura acabou sendo algo meio que deixado de lado por muitas pessoas. Então, dificilmente encontramos hoje pessoas que são realmente vorazes na leitura de livros e isso, consequentemente, traz a questão de que a capacidade de entender livros tem diminuído conforme o tempo se passa. Tem um termo que foi muito popular um tempo atrás no Brasil, por questões políticas, que é analfabetismo funcional. Os irmãos sabem o que significa, né? A pessoa ela tem a capacidade de identificar os códigos, né? As letras. Ela sabe que C mais A mais S mais A é igual a casa. Ela sabe, por exemplo, ler uma frase, porém, quando começa a ter que conectar essa frase com outra frase, e com o capítulo, e com os parágrafos, e com o livro, e com todo o tema daquele livro, a pessoa ela começa a se perder e acaba não entendendo corretamente aquilo que o autor, né, daquele livro está dizendo. Ela sabe que casa, individualmente, geralmente vai se referir, né, a um local, a um ambiente, vem um telhadinho na mente, né, a casinha assim. Mas, por exemplo, em determinado contexto, ele casa semana que vem, a gente já sabe, não, aqui está falando ato de casar, ele vai casar na semana que vem. Então, a pessoa que é analfabeto funcional, ela vai conhecer, saber ler, mas às vezes o entendimento dela vai ser bem equivocado. Ela não vai conseguir entender corretamente o que o autor está querendo passar ali. E isso acontece muito com os livros seculares, mas também acontece bastante com as escrituras, né? Uma coisa que nós sabemos é que as escrituras são frequentemente abordadas da maneira errada, né? As pessoas, elas interpretam equivocadamente e nós, como cristãos, não somos isentos disso, né? Inclusive, a gente está lendo um livro, na verdade, acabou de ler um livro, né? O livro de Jó. Nós vemos lá 3 amigos que se colocaram a ensinar Jó. E uma das coisas que nós vimos lá é justamente que eles erram na sua capacidade de entender a situação, né? Eles não sabem que ali Jó era justo e não tinha pecado. E por que que eles não sabem? Por que que eles não pensaram nisso? Por quê? Porque eles entenderam erroneamente algum conceito bíblico sobre Deus. Eles acreditavam que Deus sempre era justo, então se Jó tinha pecado é porque Jó tinha feito alguma coisa errada. Isso mostra o que, irmãos? Uma possibilidade, né, e eu acredito que essa é realmente a abordagem correta do livro, é que ele deve ser lido, por exemplo, com provérbios, né? Tanto Jó quanto Eclesiastes são livros que comunicam muito com provérbios, e acredito que esses livros corrigem uma má interpretação de provérbios. Por exemplo, provérbios nós temos aqueles ensinos no sentido de faça determinada coisa e você receberá isso. Por exemplo, se você for bom, você vai receber a coisa boa. Se você for mal, você vai receber a coisa mal. Quando ele fala isso, não necessariamente ele está oferecendo ali uma promessa, inequivocamente, você vai receber aquele benefício caso você seja uma pessoa justa. E inequivocamente, se você fizer algo ruim, você necessariamente vai receber uma punição. O próprio livro de Eclesiastes vai falar muito disso, que o justo, né, o tolo e os sábios eles vão para o mesmo lugar, eles recebem as mesmas coisas. Ele já viu pessoas que eram burras, tolas, pessoas que eram ímpias receber e serem tratadas, né, receber coisas que deveriam ser para os justos e serem tratadas como se fossem justos. Então, diante da realidade, né, a gente percebe ali que Eclesiastes, o pregador, ele reconhece que não existe esse equilíbrio exato das coisas, né? E em Jó, nós vemos a mesma coisa. Quando nós vemos os amigos de Jó interpretando errado a questão de que ali, necessariamente, Jó tinha que ter pecado. Então, eles acusavam Jó de ter pecado. E aqueles homens, como nós vimos, né, o próprio pastor falou, todos eles eram tementes a Deus, conheciam a Deus, porém, entenderam errado algum aspecto a respeito de Deus. E isso levou a agirem mal, né? Deus fala que eles falaram loucura, não falaram que era reto. Então, apesar de nós podermos, né, praticamente ver exatidão nas palavras deles com as palavras de provérbios, de muitos provérbios, por serem aplicados ou terem entendido errado, aquilo foi considerado loucura.
Então, irmãos, nós vemos, né, que interpretação errônea pode ocorrer, inclusive no nosso meio, né, entre a gente, na nossa leitura, nos nossos devocionais, nos nossos estudos para pregar. A gente pode entender errado e acabar ensinando aqui erradamente. Inclusive, uma das coisas que mais me preocupa nessa questão, né, o que me levou realmente a focar um pouco mais nessa questão, adquirir livros sobre interpretação, hermenêutica e tal, foi justamente ser chamado para pregar, né, por diversas vezes. Ser chamado para pregar sempre deu aquele senso de responsabilidade e aquele pensamento. Se eu estou lá, a pessoa que está lá, na verdade, ela tem que ter a consciência, né? Se eu estou aqui, eu estou propondo que eu estou interpretando a palavra de Deus e ensinando o que Deus está dizendo às outras pessoas. Então, se eu erro naquilo que Deus está dizendo, eu vou estar ensinando o quê? Falsa coisa, né? Coisas falsas. Estou dizendo algo que Deus não está dizendo, se eu estiver errado. Então, isso sempre foi algo que me incomodou, não necessariamente por ter me incomodado agora, eu sei tudo sobre interpretação. Na verdade, eu estou bem lento nesse processo de aprimorar a capacidade de interpretação, mas me fez já ler muitos livros, adquirir vários livros. E várias vezes, irmãos, várias vezes eu vim pregar. E sempre quando eu vinha pregar, uma das coisas que eu vinha com a mente de pregar, né, o de assunto a trazer, esse era um dos primeiros. Hoje, a semana, eu vou trazer sobre interpretação. Só que daí eu vi, não, fazer interpretação expositiva de algum texto, fazer aplicação. Dessa vez veio esse tema e não vai escapar. E por mais que a gente não vai pegar um texto que não aborda sobre isso, né, eu vou explicar o texto e falar a aplicação dele. Quero considerar também essa outra perspectiva, né, de interpretar corretamente como ela é relevante. Nosso texto, na verdade, ele vai dizer qual é a importância, né? Ele vai dizer qual é o proveito, qual é a importância das escrituras, né? Qual é o objetivo dela, a singularidade dela, o propósito dela. Mas a minha perspectiva para nós analisarmos isso é, ok, mas nós estamos acessando corretamente esse conhecimento? Nós estamos realmente entendendo os ensinos ou não? Então eu vou puxar para esse aspecto. Isso não necessariamente vai fazer com que os irmãos saiam daqui, né, com um senso de aula, de interpretação. Na verdade, meu objetivo é só apontar para a importância dessa matéria. Nosso texto, irmãos, algumas coisas que é bom sempre lembrar, né? Nossa carta de 2 Timóteo, ela foi escrita por Paulo, dirigida a Timóteo. Não especificamente por ser dirigida a Timóteo, significa que outras pessoas também não seriam envolvidas na leitura. Por exemplo, Timóteo estando lá em Éfeso, Paulo tinha em mente também que a igreja fosse ler, né, essa carta. Nós vemos claramente isso quando ele diz no versículo 22, capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Né, convosco, no plural ali, ou a graça seja com vocês, também outra forma de traduzir. Significa que ali deveria ser lido não só por Timóteo, mas também toda a igreja. Nós vemos também, irmãos, que nessa carta, Paulo está preso e ele tem uma sensação de que ali será o seu fim, né? Que seu fim estaria próximo. Ele fala no versículo 6 do capítulo 4 também. Porque eu já estou sendo oferecido para aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Então ele percebe que, né, o seu ministério ali está quase acabando. Então essa carta é feita meio que como se fosse uma orientação, exortações finais escritas ali para Timóteo, da parte de Paulo. Não necessariamente seria o último contato. Paulo, inclusive, fala que gostaria que Timóteo fosse vê-lo. Mas tem um tom meio de Paulo passando, né, toda essa característica de continuidade ao ministério dele a Timóteo. Nós vemos também algumas coisas, né, sobre a questão de encorajamentos a Timóteo. Nós vemos no capítulo 4, versículo 5, né, o anterior ali. Mas tu se sobra em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, ali, exortações, né, incentivos a Timóteo a continuar fazendo a obra corretamente. Nós vemos também no capítulo 1, na verdade, toda essa questão de encorajamento e exortações a Timóteo permeiam o livro.
Capítulo 1 ele vai falar sobre essa questão de, né, ele não desprezar o dom que foi dado a ele e tal. Nós vemos também a preocupação de Paulo com falsos ensinos, né, falsos enganadores, e Timóteo iria encontrar essas pessoas. E Paulo, inclusive, ele cita algumas pessoas, né, que se desviaram da fé. Ele fala isso em 2,17. Ele vai falar lá de Fileto e Emineu. Ele vai falar também de Demas, que Demas, né, amou o presente século, também se desviou. E Paulo justamente coloca essas pessoas como, né, pessoas a serem evitadas, né, pessoas a serem exortadas. A Timóteo, inclusive, muitas vezes não associar com pessoas assim. E no nosso texto, né, nós vemos claramente aqui que a preocupação de Paulo é com preservar essa doutrina, né, preservar a palavra de Deus. Ele fala, né, versículo 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então esse é o interesse de Paulo ali, né? Justamente no nosso texto ele vai falar características da escritura. O que é as escrituras? Né? Versículo 16 diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós vemos aqui Paulo falando, né, o objetivo das escrituras. Mas antes de falar isso, ele fala da característica, que é divinamente inspirada, né? Nós sabemos que é inspiração por Deus. Ou seja, não foi os homens que tiveram a ideia de ir lá necessariamente escrever, mas foi Deus através desses homens, né, ditando ali as suas palavras, inspirando ele a escrever essas palavras, que gerou aquilo que nós hoje chamamos de Bíblia. Então não foi por vontade de homem, né? Foi pela vontade do próprio Espírito Santo. Isso mostra também a questão do ensino, né? Não ser humano, não ser um mero ensino humano, mas ser um ensino do próprio Deus. Porém, e aqui já é um ponto de visar, né, a característica da correta interpretação, nós sabemos que por ser inspirado não significa que nós devemos desprezar completamente o autor humano. Acho que toda vez que eu venho aqui pregar eu falo isso, né, que a gente sempre tem que observar contextos para entender o texto de forma exata, realmente o ensino que está dizendo ali. Uma delas é observar quem é o autor humano, né? Muitas vezes a gente vai, por exemplo, ver Paulo como sendo o autor das cartas ali. Isso vai ser relevante, por exemplo, se você vai querer construir uma teologia mais ampla de Paulo, que é demonstrado em todas as suas cartas. Nós podemos ver também o ambiente que ele estava, por exemplo, quando ele foi preso e ele falava sobre o evangelho estar livre, né? A palavra de Deus, apesar de ele estar preso, a palavra de Deus não estava. Então, todas essas coisas reforçam os ensinos, e nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo ali e qual que é realmente o significado que está sendo ensinado. Outra coisa também são as pessoas, né, para quem ele está se dirigindo. Nós vemos que, né, o ambiente ali da igreja, ou a época em que a igreja estava, era realmente relevante para entender corretamente aquilo que está sendo dito. Um exercício, né? Um exercício disso poderia ser, por exemplo, pegar o versículo 11 do capítulo 4. Nós vemos assim: não, versículo 3, na verdade. Diz assim, ó, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo que eu vou dar aqui, mas, por exemplo, todo mundo aqui sabe que a gente não tem que ir lá em Troade e levar uma carta para uma pessoa. Mas isso aqui é uma ordem, né? Uma ordem, vai lá e pegue. Mas por que a gente sabe que não se aplica a nós? Porque a gente sabe que a carta foi escrita a uma pessoa determinada, ela tinha um objetivo determinado. E que não necessariamente ele ter dito isso aqui significa que nós vamos aplicar de alguma forma isso. Então é um exemplo bem esdrúxulo, né, sobre isso. Mas um exemplo que causa um pouco de debate, para nós não tanto, mas para outras denominações talvez. Por que as nossas mulheres não usam véu? Né? Por que as pessoas aqui, as mulheres, não estão usando véu?
Se Paulo fala lá que as mulheres devem usar o véu, se não usar é para ficar careca. Todo mundo que não usar, não quer usar, fica careca. Pra raspar, 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 raspar. Por quê? Por que que a gente não entende que isso deveria ser aplicado? Porque a gente sabe que o contexto daquela época, a cultura, influencia no ensino ali. Então, irmão, são alguns pontos que a gente deve observar que mostram que não é só chegar, ler e achar que tudo é questão de fazer ou não fazer isso, seguir ou não seguir aquilo. Existe algo muito mais complexo por trás, né? E entender adequadamente aquilo que Deus está ensinando passa por esse processo de entender adequadamente todo o contexto que envolve o livro. Uma coisa que nós vemos também é que os autores eles não foram inspirados a escrever o mesmo estilo, né? O estilo literário é extremamente importante. Por exemplo, o Novo Testamento praticamente inteiro é feito por cartas, né? Nós temos no final ali uma literatura meio de revelação. Nós temos ali os evangelhos, talvez evangelhos e atos, né? Que são narrativas, mas também tem um propósito um pouco maior do que simplesmente narrar acontecimentos. Então, tudo isso traz uma certa peculiaridade diferente a cada texto e vai mudar, sim, a forma como a gente aborda. Por exemplo, a gente não aborda Provérbios da mesma forma que a gente aborda um livro profético, né? O próprio tipo de literatura que o autor usou demonstra a forma como nós devemos abordar. Né? Por exemplo, Provérbios, se ele lê lá Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando se crescer não se desviará dele. Aí a pessoa toma aquilo como uma promessa, ela vai lá ver a pessoa, ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Ela é filha de fulano de tal, tá vendo como ela tá desviada? É porque o pai, tipo assim, ela usa isso para aplicar a realidade a algo totalmente errado, né? Fazer aquilo que os amigos de Jó fizeram, por exemplo. Acreditar, então a pessoa ali, o pai é o culpado, tá vendo? Não necessariamente. Não é porque Provérbios vai falar isso e afirmar aquilo que necessariamente ele quer que nós tomemos aquelas palavras como se fosse um determinado tipo de texto, que é sempre assim e tal. Então, a própria literatura que o livro usa deve também influenciar na nossa capacidade, né, na nossa interpretação do que está sendo dito ali. Salmos, né, muitas vezes poesias. O que que essas poesias querem dizer? Por que que elas, por exemplo, por que que as poesias às vezes são inclusive bem ambíguas, né? A gente não tem um acesso completo àquilo que quer dizer. Por exemplo, Cantares. É extremamente difícil entender aquele livro completamente. Por quê? Porque poesia, ela em si, ela é ambígua muitas vezes, né? As expressões ali nem sempre vão ficar claras, mas geralmente ela vai passar uma ideia, um sentimento, principalmente vendo o contexto geral, se ela principalmente está embarcada com outras poesias, ou, por exemplo, salmos em que fala orações, e essas orações muitas vezes falam de matar o inimigo, e de ira, e disso e daquilo, como a gente deve abordar essas coisas, né? A gente percebe que sempre vai existir alguma certa peculiaridade, algo que nós inclusive vamos estranhar, né? Muitas vezes de falar, beleza, mas por que que isso está aqui? Isso não deveria nos assustar, né? E nem também deveríamos chegar a conclusões rápidas. Ah, eu entendi assim, então é isso. Mas assim deveria ser levado com cuidado, né? Ali no zelo em realmente entender o que está sendo dito, qual que é o ensino por trás ali. E isso também mostra, né, a riqueza da maneira como Deus se comunica com o homem, né? Nós vemos que a Bíblia é um livro único e faz parte também de outras revelações de Deus, né? Deus, por exemplo, se revela na sua natureza, a Bíblia deixa isso claro. A própria natureza revela algumas coisas do aspecto de Deus, a sua grandeza, por exemplo. Nós vemos que Deus também se revela na moral do homem, né? Paulo em Romanos vai falar que a própria mente humana acusa e mostra, a pessoa está fazendo isso e isso é errado. Então a mente vai acusar essa pessoa de que o que ela está fazendo é certo ou errado. E nós temos essa revelação que, inclusive, nela tem uma variedade de formas com que Deus escolhe se comunicar com nós, conosco. Então, né, isso não deveria necessariamente nos assustar, também não deveria nos fazer ter uma leitura, aquela leitura meio que despretensiosa, mas cheia de respostas rápidas. Ah, é assim por causa disso.
não entendi direito, mas eu acho que é isso e tal. Então isso deveria ser entendida a complexidade disso e realmente procurar a melhor resposta, né? Afinar a nossa capacidade de entendimento, de interpretação. Irmãos, o objetivo, né? Paulo fala assim que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós vemos que ele vai falar que ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui em justiça. Tudo isso demonstra que nós, somos leitores, não temos acesso a tudo que a Bíblia está ensinando, em que nós, né, nos colocamos como aprendizes dos escritores ali da Bíblia, aprendizes de Deus. Isso também nos faz questionar outro aspecto, né, outra característica de quando nós vamos interpretar. Às vezes as pessoas elas querem usar versículos para confirmar uma ideia previamente sua. Então, essa pessoa ela acredita numa coisa, ela vê a realidade, ela chega a uma conclusão e ela chega na Bíblia e fica procurando. Beleza, isso aqui se encaixa em qual versículo? Eu vou fazer qual autor dizer aquilo que eu acho que é o correto. Então, isso demonstra sei lá, às vezes pode ser até uma, não é presunção, mas uma má índole, né? Não necessariamente a gente faz isso sempre com o objetivo de distorcer, mas às vezes pode ser, né, chegar a esse ponto, né? A pessoa às vezes não atentar para quanto isso é perverso, em certo sentido. Porque afinal de contas, se o autor está dizendo algo com um propósito, você não pode tirar aquilo que ele está dizendo e falar, o propósito, na verdade é isso. Ou se você tem o objetivo de usar algo com um determinado propósito, você pelo menos deixar claro a diferença entre interpretação e aplicação, ou interpretação e implicação. Aquilo poderia gerar, ou tipo assim, o autor diz isso, significa isso, mas a gente pode também tirar outras verdades que o autor concordaria que são realmente verdades, que estão de acordo com aquilo que ele diz. Mas qual que é o problema muitas vezes? Chegar na Bíblia não com o objetivo de ser um aprendiz dela, de entender o que ela está dizendo, o que o autor está dizendo, mas de muitas vezes apenas ficar confirmando, né, coisas que a gente aprendeu de fulano de tal, ou coisas que a gente aprendeu da nossa experiência de vida. Né, uma coisa interessante também que nós vemos que muitas vezes a gente quer que a Bíblia esteja certa quando o nosso coração, né, ele se estremece com uma coisa que a gente leu e fala, nossa, isso me tocou, então essa deve ser a interpretação correta. Não necessariamente. É evidente que a interpretação correta das Escrituras vai nos fazer, de certa forma, ter emoções, né, se nós entendemos e aplicamos aquilo corretamente no nosso coração. Mas não é as emoções que validam se aquilo está correto ou não, se é realmente essa interpretação ou não. Então, quando nós vamos abordar, o que o autor está querendo me ensinar? O que ele está querendo me dizer? Qual que é o ensino aqui? E outra coisa que nós vemos, né, quando Paulo vai falar aqui, ele fala para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós vemos que ele direciona, né, e mostra assim, ó, tá vendo o que a Bíblia é capaz de fazer? Ela é capaz de transformar o homem, deixá-lo perfeito. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que esse livro ele tem ensino suficiente para que o homem saiba como viver adequadamente de maneira perfeita aqui nessa terra. Não necessariamente esse livro vai ter todas as respostas para tudo que o homem deseja, mas com certeza, para se afastar do pecado, ter um conhecimento adequado e correto de Deus e andar com Deus, esse livro é capaz de oferecer tudo isso. E também para que esse homem seja capacitado para a obra. Nós vemos que a Bíblia, né, ela faz muito mais que isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está limitando a Bíblia só a esses aspectos, né, de moral humana, de se capacitar o homem para a boa obra, né? A Bíblia ela tem diversos ensinos, tem diversos outros propósitos, mostrar o Evangelho, mostrar a característica de Deus e tal.
Mas Paulo ele distingue, né, ou faz essa ênfase nesse aspecto porque Timóteo, né, naquela situação era alguém que necessitava entender e procurar realmente ser alguém apto, porque ele era um líder, né, um líder da igreja. Então ele deveria ser exemplo, então por isso ele deveria procurar ser santo, cada vez mais santo e perfeito. Ele deveria fazer a obra, por isso que ele deveria se aperfeiçoar para ser cada vez mais capacitado na obra. Então, Paulo, por isso eu acredito que Paulo ele enfatiza esses dois características das Escrituras. Mas são o que, irmãos? São meio que prêmios, né? São coisas enfatizadas para mostrar, esse é o prêmio. Você deseja isso? É isso que você quer para sua vida? Então, a pessoa que realmente quer isso para sua vida, ela vai se empenhar em aprender das Escrituras. Então, irmãos, esses versículos são bem simples, né? Eles são bem fáceis de entender. Não acredito que eu estou ensinando aqui nada novo, né? Isso aqui já foi diversas vezes falado, a inspiração das Escrituras, o proveito delas e o objetivo delas. Então, né, algumas aplicações que nós devemos lembrar e realmente aplicar, né? E aplicar significa que nós entendemos, né, aquilo que é ensinado e realmente, se vemos o valor das Escrituras, a nossa tendência é procurar sempre se aplicar cada vez na leitura, no estudo da palavra de Deus, prestar mais atenção nas pregações, né, se elas realmente estão conforme as Escrituras estão dizendo ou não. Então, algumas pontuações aqui de aplicações finais. Nós vemos que a Bíblia não é um livro comum, né? Tá tudo certo você tirar nota 0 na sua prova de português, não tem problema. Você reprovar a matéria, até porque são livros e coisas humanas, né? Mas em relação à palavra de Deus, a gente não tem esse luxo, né? A palavra de Deus, ela é algo precioso demais para nós ficarmos brincando de, isso está certo, isso está errado, eu interpreto assim. Não necessariamente estou falando que não pode haver divisões ou divergência de interpretações, né? Mas o ponto é atentar, né? Novamente eu vou falar, meu ponto aqui é atentar para a importância dessa matéria, principalmente pregadores, né? Eu sei que a capacitação Deus dá individualmente a cada um, né? Por exemplo, lá em Efésios vai falar que existem mestres, Deus deu mestres, doutores, pastores, então pessoas que têm uma facilidade de interpretação, de entendimento das escrituras, de aplicar isso para as pessoas, e outros vão ter mais dificuldade, mas o ponto é atentar para isso, né? Se você pelo menos entender da importância de abordar corretamente as escrituras, às vezes você vai procurar um pouco mais, você vai certificar um pouco mais daquilo que está sendo dito ali, se é correta a sua visão, às vezes comparar com outras visões. Nós vemos que ela oferece o que outros livros não oferecem, né? A gente pode ter muitos conselhos bons, né? De livros diversos aí, inclusive livros que nos ensinam a como ler as escrituras, livros que falam de assuntos que a escritura aborda. Porém, nenhum deles tem essa capacidade, né? Como Paulo fala aqui, de nos tornar perfeitos, né? De nos ensinar o caminho exato ao qual devemos seguir para fazer a vontade de Deus. Nós vemos também que ela tem a voz do próprio Deus, né? Nós vemos a citação daquilo que Deus realmente disse, né? Deus disse assim e tal, e nós temos aquilo que Deus exatamente disse, mas ela no seu todo, né? É o conselho de Deus. Nas particularidades dos autores, quando escreveram, Deus também está falando através dele. Então isso deve nos levar a tentar realmente entender aquilo que está sendo dito. Então, irmãos, basicamente, né? Algumas indagações que eu gostaria de trazer aqui nós sabemos, né, como esse livro é maravilhoso. Nós afirmamos juntamente com Paulo todas essas características. Nós sabemos do poder da palavra de Deus, mas a questão é como nós temos abordado, né? Nós estamos realmente acessando o conhecimento que ela se propõe a ensinar. Nós estamos dizendo, Deus diz assim, e de fato é aquilo que está descrito aqui, é o ensino correto.
Ou simplesmente nós estamos pegando como se fosse, né, frases soltas e eu vou usar essa frase aqui porque acredito que ela vai se encaixar com essa ideia minha e essa frase vai se encaixar com essa. Então a gente deve tomar muito cuidado, né, a maneira como nós abordamos esse livro, né? Uma coisa que nós ouvimos muito, né, que é isso é bíblico, isso está na palavra de Deus, isso é errado, isso aqui é certo, né? Geralmente já com esse contexto de isso Deus condena, isso Deus aceita. Muitas pessoas fazem isso, né? E a questão é, mas será que elas estão realmente apoiadas nesse livro aqui? Será que por dizer, é Deus que está falando, tem esse versículo aqui, será que é o entendimento correto? Então, são essas indagações aqui que eu sempre tive, que sempre, muitas vezes, me fizeram tremer antes de vir pregar. Será que eu estou falando a palavra de Deus? Será que eu estou dando o conselho que Deus daria? Né? Como eu falei, eu estou naquela situação de abordar um texto, mas trazer uma implicação, né? Não adianta falar que as escrituras é a palavra de Deus se eu não consigo acessar através de uma interpretação correta aquilo que Deus está dizendo. Então, irmãos, nós deveríamos, né, entender um pouco melhor e às vezes até abordar isso não só individualmente, mas até como igreja. Uma coisa que eu sinto falta muitas vezes é justamente de demonstração da importância dessa característica, né? Inclusive, eu acredito que a pregação, ela demonstra para as outras pessoas a maneira correta de entender aquilo que o texto está dizendo, né? Eu adotei essa forma de explicação, né? Às vezes pode ser até chato, né? Nossa, eu sei que, parece isso, tá, você está usando essa lógica, tá, beleza, mas as pessoas às vezes ficam agoniadas para entender logo qual é a aplicação. Mas eu gosto de fazer justamente porque ali eu estou explicando qual é o ponto de vista do autor primeiro, por que que ele diz aqui, ou qual a possibilidade do porquê que ele diz daquele jeito, naquela hora. Então tudo isso é para mostrar, beleza, o autor disse isso. E depois, com a graça de Deus, fazer as aplicações corretas e coerentes. Então eu acredito que até isso, né, é relevante em certo aspecto. Não estou falando que é o jeito correto de pregar, o único jeito de pregar, mas que deveria também ser considerado, né? A importância de primeiro se fazer a interpretação ou de ensinar como se interpreta corretamente, para depois entender qual é a aplicação adequada daquele texto, o que que aquilo nos ensina. Então, irmãos, basicamente é essa exortação que eu tinha para hoje. Realmente isso é um peso das costas, né? É algo que eu tenho muito tempo pensado em pregar e falar. Realmente não tem como você pregar em um texto específico sobre isso. Eu creio que é mais algo de aula, de livro, para expressar essa questão. Como os irmãos viram, eu não dei nenhuma dica de interpretação. Na verdade, eu mostrei mais como a interpretação errada pode dar entendimento errado e que realmente existe esse perigo de nós entendermos errado a palavra de Deus, justamente para que nós tomemos consciência disso, né? Tomemos consciência, procuramos afinar, né, refinar a nossa capacidade de interpretação, melhorar nesse aspecto.